Olá a todos, meu nome é Kleber. Estamos aqui para mais um programa Esfera. Estamos aqui hoje em nosso estúdio com a presença de um renomado e amigo médico veterinário, Dr. Ricardo Spoldari. Espero não ter errado o nome. Doutor Ricardo, gostaria de agradecer a presença hoje ilustre no nosso estúdio para falar de um tema muito interessante que é endocrinologia veterinária. Doutor, eu vou abrir vou dizer nosso bate-papo, assim, em nossa entrevista. Gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória até chegar hoje vou chamar de sumidade, porque para mim você é uma sumidade em endocrinologia, né? Então conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Kleber, primeiramente eu gostaria de agradecer, muito obrigado pelo convite. Para mim também é um prazer enorme estar aqui com você. Claro. Como você acabou de dizer, né, além de colegas de trabalho, amigos, né? Eu acho que isso é muito importante a gente Certamente. fazer esses laços dentro da medicina veterinária. Então, Afinal, o que muito se leva obrigado. daqui, né? É o É que a a gente amizade. leva, com Exato. certeza. Então, muito obrigado por isso. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. Então vamos lá, falando dessa trajetória, né? Uhum. Na verdade, a minha trajetória ela vem muito além disso, né? Eu sou administrador de empresas da minha primeira formação. Sempre foi um sonho ser médico veterinário. E num determinado momento da minha vida eu fiz a transição de carreira, fui para a faculdade de medicina veterinária. E quando eu cheguei na faculdade de medicina veterinária, eu entendia que eu seria ortopedista, veja só. Só que com o passar do tempo, com o passar das disciplinas, eu me apaixonei pela endocrinologia veterinária. E logo ainda dentro da universidade eu já comecei a direcionar todos os meus cursos Para extracurriculares para a endocrinologia. área de endocrinologia. Então foi assim que tudo começou. Sempre trabalhei muito com clínica médica desde os meus primeiros estágios e com o passar dos anos eu fui Uhum. direcionando a minha carreira para essa área que eu acho que quem trabalha com o que gosta nunca trabalha, Não é um né? hobby, Então, né? é justamente. Então são duas paixões hoje: a paixão pela medicina veterinária e a paixão pela endocrinologia e pela metabologia. E hoje eu trabalho 100% com animais endocrinopatas, no caso cães e gatos. Cães e gatos. Então foi assim que aconteceu. Acho que foi uma questão de vocação mesmo. Tá. E você fez um curso de especialização, né? Porque assim, Ricardo, eu já dei de ser amigo, eu vou olhar seu currículo, é importante, né? Até uma falta de educação não ver o currículo do nosso entrevistado. E eu vi que você fez um curso de especialização em endocrinologia. Eu sei que na medicina veterinária é um pouquinho diferente da medicina humana, né? Geralmente os especialistas faziam uma prova de título para ter o título de endocrinologista. Como que é na veterinária? Há esse título? Há alguma sociedade que regulamenta a profissão de endocrinologista? Sim, existe uma associação Uhum. brasileira de endocrinologia e metabologia veterinária. Legal. Então, como é que funciona? Esses órgãos, eles normalmente eles regulam essa questão da especialidade. Tá? Porém, para que eles possam disponibilizar uma prova para que os Uhum. médicos veterinários sejam reconhecidos como especialista, eles precisam ter um tempo de trabalho. E a Ah, com o endocrinologia tempo. hoje, ela ainda é um ramo considerado, comparado aos outros, novo dentro Novo? da Claro, medicina veterinária. Então hoje nós temos a sociedade, mas a sociedade ainda não está apta para aplicar a prova. claro. Então, a partir do momento que isso acontecer, que esse tempo se completar, Uhum. provavelmente já vai abrir aí a prova, Ah, e entendi. aí a gente vai Formar a primeira precisar turma. prestar, formando Sim. então essa primeira turma. Nossa, Então, interessante. hoje, para clínica médica, para nefrologia, para ortopedia, para cirurgia e anestesia, a gente já tem, tá, essa prova para especialista. Na endocrinologia, a gente ainda não tem, mas eu acredito que isso vai acontecer muito brevemente. Tá. Então, é importante que você faça pós-graduação, mas não somente. Que você também faça cursos livres, que você esteja sempre atualizado com informações que a gente consegue pegar aí, por exemplo, em sites como o PubMed. Uhum. Tá? Então, muitas pesquisas são feitas, então você precisa estar atualizado. Congressos, seminários, isso tudo é bastante importante. E quando você fala de endocrinologia, você até cita assim, endocrinologia e metabologia. Assim, me corrija se eu estiver errado, né? Para mim, a metabologia está dentro da endocrinologia, ou você considera como duas disciplinas separadas? Não, na verdade elas sim estão juntas, mas, por exemplo, quando eu falo de uma doença como hipercortisolismo, Uhum. eu estou falando de uma produção exacerbada de um hormônio.
Quando eu falo, por exemplo, de diabetes, eu estou falando da não produção de um hormônio, que é a insulina, que vai impactar diretamente no metabolismo. Tá. Então, por isso que a gente às vezes separa a endocrinologia da metabologia. De toda forma, obviamente que as duas coisas se encontram e se complementam. Então, sim, uma coisa pertence à outra. Ah, perfeito. E assim, pensando num médico veterinário que recém se formou e quer trabalhar como endocrinologista, a recomendação é que ele vá procurar uma pós-graduação para se especializar, para que ele faça uma residência, assim, qual que seriam as diretrizes para esse profissional que quer ser endocrinologista? Perfeito. Eu acho que não somente para endócrino, para qualquer área da medicina veterinária, da medicina humana também, obviamente, esse aluno ele precisa primeiro estudar muito. É importantíssimo que você tenha paixão pela leitura, que você tenha paixão pelos pacientes, mas também paixão pela medicina. Não existe médico que tem paixão somente pelo paciente. Ele tem que ter paixão também pela medicina. E isso engloba estudar. Sim. Principalmente as disciplinas do ciclo básico. É algo que eu falo sempre para os meus alunos. Então, a embriologia, a histologia, a bioquímica, a fisiologia, a anatomia e imunologia. Eu acredito que essas 6 disciplinas, elas formam um alicerce que tem que ser muito sólido para que você tenha sucesso em qualquer área da medicina veterinária. Uhum. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você fazer muitos estágios na área de clínica médica. Porque hoje em dia, a impressão que eu tenho é que nós temos muitos especialistas que não conhecem clínica médica. E a clínica, como sempre, é o clichê da medicina veterinária, mas é verdadeiro. A clínica é soberana. E quando eu falo de endocrinologia, eu estou falando de desregulação de hormônios que vão impactar no organismo como um Como um todo. todo. Então, se você não entende de clínica médica, você não será um bom endocrinologista. Então, esta é a segunda coisa. A partir do momento que você já fez os seus estágios em clínica, aí eu aconselho que você comece então a acompanhar um médico endocrinologista. Para você começar então a ter uma coisa mais próxima com essa especialidade e entender se você gosta disso, se você é apaixonado por isso. Tá? Porque esse também faz parte do conselho. Você tem que amar aquilo que você faz. Tá. E, se possível, sim, faça uma residência médica. Tá? Eu acho que é bastante importante você fazer residência médica porque isso te dá know-how e repertório de diagnósticos diferenciais para você atuar na área de endócrino. E aí, obviamente, você vai passar para a sua pós-graduação, para o seu mestrado, para o seu doutorado, porque estudar nunca Nunca me termina. tem- A experiência é super importante, né? Muito, Muito, muito. Eu muito, acho que é o que a gente não compra. claro. Né? Obviamente que estudar depende de nós, mas experiência você não compra enlatado no supermercado. Então Precisa você precisa vivenciar, viver precisa e viver, ter vivenciar e paciência ter para isso, né? paciência. Porque a gente constrói um alicerce, um muro de conhecimento. Bom, você citou um ponto muito interessante, né, nas bases que seriam importantes para o entendimento de endocrinopatias, vou chamar assim. Sim, Né? Creio eu que a fisiopatologia ela é importante para o entendimento, né? Acho até que a endocrinologia é uma disciplina, é multidisciplinar, eu ia sim. dizer uma disciplina multidisciplinar, só para não ser redundante. E a farmacologia veterinária, sim, deve ser algo crucial e, obviamente, muito difícil, né, o manejo farmacológico num paciente endocrinopata. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, né, com farmacologia veterinária nesse quesito de endocrinopatias. Perfeito, Kleber, vamos lá. Então eu sou professor de farmacologia hoje. É uma das áreas que eu gosto bastante. E acredito que a farmacologia eu puxei mesmo da endocrinologia. Por quê? Porque um paciente endocrinopata, ele nunca é somente endocrinopata. Uhum. Então, o endocrinopata ele vai ser cardiopata, dermatopata, nefropata. Por quê? Porque esses desarranjos hormonais, eles vão impactar o corpo como um todo. Então, o que que acontece? Esses pacientes, a gente chama que eles são polifarmacológicos. Ele não está tomando somente medicação para endocrinopatia. Ele está tomando medicação aí para o coração, para o rim, para o estômago. Então, esse paciente ele recebe um combo de medicações. Então,
Qual é o nosso papel enquanto médico veterinário na farmacologia? É realmente entender quais são as possíveis interações medicamentosas. Esta medicação eu posso dar junto com essa? Posso administrar de maneira concomitante? Ou eu preciso alternar esses horários? Então, isso é muito importante, porque eu posso ter sinergismo, que é quando a gente tem a maximização da ação de uma determinada medicação. A gente pode ter antagonismo. Isso acontece quando uma medicação anula o efeito da outra. A gente pode ter uma intoxicação medicamentosa. A gente pode ter uma gastrite medicamentosa. Então, várias coisas elas podem acontecer quando a gente está manejando drogas. Sim. E é o que eu costumo dizer, né? A diferença entre o veneno e o medicamento é a dose. É a dose. E de que maneira você administra isso, obviamente. Então, conhecimentos em farmacologia, eles são importantíssimos para esses pacientes crônicos que vão receber tratamento para o resto das suas vidas. E a maioria desses fármacos que são utilizados clinicamente, eles são fármacos que são desenvolvidos para uso veterinário ou são fármacos que eles são utilizados na medicina humana e hoje são aplicados na medicina veterinária? Nós temos as duas coisas, tá? Então, nós temos medicações que são exclusivamente desenvolvidas para a medicina veterinária e também nós empregamos outras medicações que são desenvolvidas para a medicina humana e que tem teste em animal, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente tem artigos científicos que nos embasam que a gente pode utilizar esta medicação que foi desenvolvida para humano com dose segura nos nossos pacientes, tá certo? Então, essa é uma situação. Agora, uma outra questão é, a depender do público que você trabalha, eu digo em poder aquisitivo, muitas vezes a gente acaba priorizando a medicação humana. Por quê? Ela costuma ser mais barata do que a medicação veterinária. Até pelo tá? volume De produção e tudo mais, de procura, etc. Então, isso é uma verdade dentro do nosso mercado. Então, se eu estou trabalhando como tutor, que isso pode acontecer e acontece não somente na veterinária, mas como na humana, que não tem condição de fazer um tratamento caro. Então, a gente começa a buscar alternativas para fazer com que esse tutor tenha acesso a fazer o seu tratamento. E nós vamos lançar mão de medicações humanas. Claro. E a maioria são manipulados ou pode ser comprado em farmácia? Muitos deles são manipulados. Por quê? Porque hoje em dia os nossos pets, eles saíram do quintal e eles estão morando nas nossas casas. E um outro fenômeno que acontece na sociedade, qual é? Cada dia que passa, nós estamos morando em lugares menores. Então, muita gente mora em apartamento. Então, que tamanho tem que ser o meu cachorro? Normalmente de pequeno porte. Pequeno porte. Então, quanto menor o animal, eu preciso de uma medicação que seja menos concentrada. E às vezes as formulações comerciais não me oferecem isso. Sim, elas são rígidas, né? Então, na endocrinologia, muitas vezes por essa questão, a gente vai trabalhar com produtos manipulados. Que a gente consegue formular para o peso daquele animal. Personalizado. Então, às vezes eu estou trabalhando com animais de 400 gramas. Tá? E quando eu falo de cachorro, por exemplo, esse range ele é muito grande. Eu tenho animais de 400 gramas, eu tenho animais de 50 quilos. Então veja só, né? É bem diferente. A gente precisa transitar nesses dois mundos. De toda forma, a minha rotina hoje qual é? Na maioria das vezes, pequenos. Tá? Animais de porte pequeno. Você colocou, obviamente, né, bem explicada a questão da manipulação. Até uma curiosidade, né? Bom, eu sou farmacêutico de formação, trabalho muito tempo na parte veterinária. E algo que a gente vê muito no humano, né? Os comprimidos têm aquele vácuo, né? Que a gente chama, aquele para dar friabilidade. Muitas pessoas acham que é para cortar o comprimido. Você pode dividir. Que é um sulco, né? Exatamente, para dar friabilidade. E aqui não é para se cortar. O comprimido não se corta. Até que quando você tem uma dose de um comprimido, por exemplo, 33 miligramas, você tem um teor médio naquele comprimido. Então, se você corta, você não sabe se 33 gramas está para cá. Obviamente, é um teor médio. Você entende que é homogêneo aquela apresentação farmacêutica, mas não é sempre assim. E me lembro de um caso, uma vez eu estava ainda na graduação, fui comprar um medicamento, já tinha aprendido isso na faculdade, como todo aluno empolgado, né? Fui na farmácia com a minha mãe e o farmacêutico falou assim,
você pode, não tinha a dose correta, ele falou, você pode cortar. Eles até vendiam Já cortado. já cortado. Ah, a gente pode cortar para você um valor, ou então você pode comprar o cortador para você deixar em casa. Né? E assim, Um produto agregado, é né? agregado. E hoje, quando você está falando da individualização de dose na medicina veterinária, isso é um ganho importantíssimo, né? E às vezes, assim, a questão do custo é muito relativo, né? O benefício que traz para o seu pet, você fazer um investimento na saúde dele é muito maior, né? Fala assim, um pouco mais caro? É mais caro, mas vale o investimento, né? Sim, porque eu acho que atende exatamente a necessidade daquele indivíduo. Sim, E na medicina veterinária não existe como a gente fugir disso, porque, como eu acabei de falar, acho que dentro da espécie dos mamíferos, o cão é o que mais tem o fenótipo diferente. Como eu acabei de dizer, eu tenho animais muito pequenos e animais muito grandes e animais de médio porte. Então, se eu não conseguir individualizar isso, não consigo atender. uhum, E quando a gente pensa na indústria farmacêutica, como você acabou de falar, eles são muito engessados. sim, Então, existem medicações que eu tenho uma menor dose de 50 miligramas. Mas, de repente, 50 miligramas para o meu paciente de meio quilo é é uma muito, bomba. E aí eu é vou ter uma- que fracionar comprimido. Não é indicado. não é indicado. Então, neste caso, a gente vai ser Manipulação, realmente parceiro das farmácias de manipulação. tá. Tá? Elas nos ajudam muito nisso. E creio eu que tem um outro ponto importante que, assim, apesar de pesos, né, tamanhos diferentes, a gente tem raças. Outra coisa, né? E aí temos também, dentro das raças, as variabilidades genéticas. Né? Então, a gente sabe que tem medicações, como, por exemplo, as ivermectinas, para os animais que são os colis, por exemplo, Tem a mutação do MDR, né, tá? do PNP. Justamente. Então, a gente tem essa alteração e que eles não vão metabolizar essa medicação, eles vão se intoxicar. Uhum, Então, a gente, além de tudo, precisa também estar de olho na questão das das raças, raças. tá? E animais também que descendem dessas raças. Porque às vezes é um animal sem raça definida, mas que você olha ali que tem um ancestral ali que você fala, opa, esse daqui vai ser um parente lá, por exemplo, de um Border Collie. Então, preciso já pensar como é que eu vou manejar esse Ele paciente. pode ser resistente ou até mesmo ser suscetível a uma intoxicação. Perfeitamente. Então, isso E acontece. dentre essas raças, tem alguma que é mais, vou dizer assim, suscetível a uma endocrinopatia? Ou O não? que que nós vemos hoje, tá? É, por exemplo, o Shih Tzu, o Maltês, Lhasa Apso. Então, esses animais menorzinhos, o Spitz alemão, tá? Quando a gente fala dos animais que têm raça definida, eles são uma constante no meu consultório. Tá? Esses animais eles são bem acometidos, tá? De toda forma, não são apenas eles. Ah, eu vou Tá. ter um vira-lata, um sem raça definida. Uhum. Não, está livre de ter endocrinopatia. Tá? Uhum. Mas esses, em especial, a gente vê bastante dentro do consultório. Mas você acha que é pela alimentação? Existe um fundo genético? Qual que é a sua Eu percepção? acredito que seja sim um fundo genético, quando a gente tem animais de raças cada vez mais pura, mais a gente conserva, então, aquelas doenças que já estão ali, genéticas, tá certo? E nós também temos uma outra questão: a alimentação também vai impactar? Vai impactar, porque obesidade também é uma doença endócrina, é uma endocrinopatia. Uhum. E a partir do momento, então, que esses pacientes, esses animais, eles saem do quintal e vêm para dentro de casa, essa proximidade com o ser humano faz com que eles acabem ingerindo comida que não é deles. Então, nós temos o tutor que vai dar a borda de pizza, Hum, nós temos o tutor que vai dar o pedacinho de pão, então temos tutor que vai dar a comida humana. Ah, ele está pedindo, ele está próximo. Eu vou dar, não tem problema nenhum. Então, daqui a pouco, o que acontece? Esse paciente já está obeso, porque são comidas que não são feitas para a espécie canina. estão no mesmo ecossistema, acabam compartilhando Acabam da mesma compartilhando. rotina. Então, esta proximidade, ela faz com que esses pacientes acabem se tornando obesos. E é algo que a gente precisa tratar. Certo. E precisa conscientizar também, O né? tutor, O tutor, obviamente. exatamente. E hoje, na sua rotina de clínica, você atende mais pacientes cães ou gatos? Eu acho que hoje está muito dividido,
tá? Entre cães e gatos. Tá. Tá? A gente tem uma 50-50. 50-50? Nossa, 50-50 interessante. hoje na minha rotina. Porque de forma Tanto cão quanto proporcional, gato. de forma populacional, tem mais cães do que gatos, apesar de que tá subindo a população de gatos, mas ainda tem isso, né? Mais cães. E assim, qual que é a principal endocrinopatia que você costuma diagnosticar no seu Então consultório? vamos falar de duas, que são comuns das duas espécies. Uhum. Diabetes mellitus, tá? Então diabetes tipo 1 para o cão, diabetes tipo 2 para o gato, mas ainda diabetes. E obesidade. Uhum. Quando eu vou somente para o cão, hipercortisolismo. Quando eu vou somente para o gato, eu tenho o hipertiroidismo. Então essas Ah, são tá. As principais. as endocrinopatias que eu mais atendo hoje. E tem alguma manifestação clínica que leva o tutor a perceber isso em casa, sendo que hoje Sim. eles estão no mesmo ecossistema? Qual que é a reclamação que ele chega até você? Fala, doutor Ricardo, olha, o meu pet não tá comendo, tá urinando muito, enfim. Tá, então vamos por partes. Vamos para a obesidade. A obesidade a gente consegue perceber Aumento simplesmente de por peso. observar, perfeito? Então, quando ele tem um aumento de peso, além disso, ele tem intolerância ao exercício. É um animal que conseguia subir escada e agora ele não consegue. É um animal que subia na cama e agora ele não sobe. Por quê? Por conta do sobrepeso, Uhum. que está inclusive afetando as articulações dele. Então, isso a gente consegue ver através do olhar, da observação. Quando a gente vai para o hipercortisolismo, esse paciente ele vai ter aumento exacerbado do apetite, aumento exacerbado da sede, ele vai ter o ganho de peso e aumento da quantidade de urina, tá? Que a gente chama de poliúria, polidipsia, polifagia e ganho de peso. Então são os 4 P's do Os 4 P's do hiper. hipercortisolismo. Perfeito? Tá. Quando eu falo de hipertiroidismo, eu tenho um gato que começou a emagrecer de maneira súbita, ele começa a ficar alopécico, ou seja, ele perde o peso e ele muda o comportamento. De que maneira? Ele começa a trocar o dia pela noite. Era um gato calmo que passou a ser agitado, era um gato dócil que passou a ser agressivo. Então, essas são as manifestações que a gente mais percebe. Isso é uma manifestação clínica, posso chamar assim, né? Sim, Que você consegue extrair, fazer a anamnésia do paciente quando pergunta perfeitamente. para o tutor. Então, são perguntas. E aí, após esse, vou chamar de diagnóstico inicial, você já tem uma suspeita clínica do que pode ser. O que te auxilia no diagnóstico diferencial? Então, como a gente começa a fazer essa triagem? Tá? Então, o que é básico para todo mundo? Uhum. Um hemograma com contagem de reticulócitos, função renal, função hepática, tá certo? Então, no hemograma, eu já vejo as células vermelhas, que são os eritrócitos, aumentando. Eu vejo as plaquetas aumentando. Esse animal já pode seguir aí com uma doença renal, com aumento de ERA e creatinina. Esse animal ele vai ter aumento também nas enzimas hepáticas, principalmente na fosfatase alcalina, Não, bom. onde a gente começa a perceber um aumento de até 4 vezes o limite superior. Primeira coisa. Segunda coisa, aumento do colesterol e do triglicérides. Então, são exames que, para mim, são exames de triagem, são muito importantes. E, por fim, nós vamos para os exames de imagem, Tá. porque eu preciso ver a arquitetura desses órgãos, principalmente no abdômen. Então, eu vou ver lá um pâncreas com infiltrado gorduroso, com infiltrado fibroso. Eu vou ver um aumento unilateral ou bilateral das glândulas adrenais. Eu vou ver um fígado que está grosseiro, uma vesícula biliar com lama biliar ou até mesmo uma mucocele, tá? Que é uma evolução da lama biliar. Então, todas essas são questões que a gente já vai levantar ali uma lebre para endocrinopatias. Endopatia. E aí, em que momento você solicita os exames hormonais? A partir do momento, então, que eu faço a minha anamnese, o meu exame físico, que já começa a me levar a crer, e eu tenho esses resultados da triagem, eu passo então para a segunda parte do diagnóstico, que são os exames hormonais. Falando de hiperadrenocorticismo, né? Sim. Quais seriam os exames que são mais indicados, que você utiliza na sua rotina diária? E assim, uma pergunta, já segunda pergunta, né? Existe uma faixa etária que é mais comum, assim, na sua rotina diária? Você fala, animais jovens, idosos, tem essa diferenciação? Para hipercortisolismo, os mais acometidos são os animais de meia idade a idosos. Então, a partir dos seus 6, 7 anos de idade,
a gente já começa a perceber este tipo de alteração. Perfeito? E também para esta mesma doença, a gente utiliza a supressão à dose baixa de dexametasona. Então, esse paciente ele vai ficar em jejum por 12 horas, ele vai até o laboratório, faz uma coleta de sangue. Após a coleta de sangue, ele recebe uma medicação na veia, chamada dexametasona, e aí ele volta para casa para ter vida normal. Então, ele vai comer, ele vai beber, ele vai brincar, vai ter a vida normal. Após 8 horas, a primeira coleta, ele retorna e faz uma segunda coleta. Então, esse é o exame que eu utilizo para diagnóstico. Tá. E aí, no final, o intuito da supressão por DEX é avaliar o nível sérico de cortisol. Perfeito. Então, se esse cortisol ele está acima do limite aceitável, então eu bato o martelo ali no meu diagnóstico com hipercortisolismo. E aí a dosagem do cortisol, ela é um indicador de sucesso terapêutico? Você usa isso? Obviamente a Sim. clínica também, mas os parâmetros laboratoriais devem ser importantes. Justamente. Então ele precisa ter uma melhora nas suas manifestações clínicas de poliúria, polidipsia, polifagia, retornar ao peso normal. Então isso é o que a gente mais espera. E aí, além disso, o cortisol ele precisa voltar nos seus níveis séricos normais. Então, como é que a gente faz isso? Com tratamento medicamentoso. Qual é o nome dessa medicação? Trilostano. Então, uma medicação que a gente vai ou comprar na farmácia, ela tem um valor elevado, alguns tutores não conseguem pagar. Desta forma, a gente consegue, então, manipulá-la, tem um custo menor. Então, aí vão existir duas linhas também, tá? Que eu acho que é importante falar. Algumas linhas de endocrinologistas dizem que só funciona a medicação que a gente compra na farmácia, da indústria. Outros dizem que isso não acontece. Então, dentro da minha rotina, eu faço a medicação manipulada e eu vejo que o cortisol ele controla, volta aos limites normais. Então existe mesmo essa diferença. É curioso, talvez possa ser pela apresentação farmacêutica, porque quando eu falo da apresentação, assim, o trilostrano ele é comprimido? Sim, o trilostano ele é comprimido. Quando eu compro ele na farmácia com a marca comercial dele, ainda assim eu tenho que mandar remanipular. Porque a concentração que ele vem, a depender do tamanho do animal, também não me atende. Então eu tenho que remanipular o comprimido que já está feito. Então a recomendação é manipular sempre, porque Então, você tá manipulando. Exatamente. A diferença é que eu estou utilizando o medicamento comercial. Então existem algumas linhas de pensadores que acham que desta forma é que dá certo. E outra linha, ela vai manipular diretamente com aquele princípio ativo. O que eu vejo que eu não preciso comprar a formulação comercial. Mandando manipular com o princípio ativo trilostano, eu consigo ter ótimos resultados dentro do meu consultório. Isso é interessante, é uma experiência sua, clínica do dia a dia, né? Que funciona muito bem, né? Perfeito. E pensando assim, na evolução do tratamento de endocrinopatia, né, Ricardo? Olhando para 10 anos atrás, em relação aos dias atuais, você percebeu alguma mudança do manejo desses pacientes? Sim, a gente percebe uma evolução dos próprios medicamentos. Então, quando eu falo de hipercortisolismo, acredite se quiser, a gente começar tratando isso com cetaconazol, que é um antifúngico. Tá? Então, a gente iniciou o tratamento disso com cetaconazol, porque o trilostano só tinha nos Estados Unidos e naquela época era algo utópico você ter o trilostano no mercado aqui. Então, depois do cetaconazol, a gente evoluiu para o mitotano, e do mitotano a gente conseguiu trazer o trilostano. Tá? Então, isso é já uma grande evolução que a gente terapêutica, teve. Exatamente. Absoluta. Quando a gente fala, por exemplo, do hipertiroidismo, né? A gente sabe que a gente tem um tratamento medicamentoso, mas ele não é a cura definitiva, tá? Que é o metimazol. E nós temos a aplicação de iodo radioativo, tá? Que é uma molécula de iodo radioativa que vai agir diretamente no tumor de tireoide, destruindo esse tumor. Então eu tenho uma cura para hipertireoidismo. Antigamente a gente só tinha a medicação, o metimazol. Agora nós já temos no Brasil a aplicação do iodo radioativo. Porém, isso só está disponível hoje para gatos. Então o próximo passo é que isso esteja disponível para cão. Por que a gente não tem hoje para cão? Não interessa economicamente, porque é uma enfermidade rara no cão. Tá? A literatura diz que é raro. Né? Na minha rotina,
Nos últimos 3 meses foi um por mês. Um por mês? Um por Então não mês. é tão Então, raro assim, não é né? tão raro assim. Então, eu acredito que com o passar do tempo, a gente também vai ter essa evolução em ter o iodo radioativo também para aplicação em cães. E pensando em prevenção, assim, eu entendo que o futuro da medicina veterinária também deve ser preventiva, assim como na medicina humana. Perfeito. Tem alguma recomendação do ponto de vista de check-up anual, semestral, que é indicado para os tutores? Eu acho que quando a gente vai falar da prevenção, até mesmo antes de falar do check-up, primeira coisa, a gente precisa pensar na nutrição desses pacientes. Então, é terminantemente proibido que cães e gatos comam comidas de humano. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Então, ai, a bolachinha, o pedacinho de pizza, o pedacinho de pão, né? Então, isso tudo não é para ser oferecido. Então, essa é a primeira coisa para a gente começar a falar de prevenção. Perfeito? Perfeito. Então, essa tem que mudar esse comportamento de oferecer, tá? Uma outra coisa bastante importante quando a gente fala, por exemplo, de hipertireoidismo. A gente sabe que o hipertireoidismo ele é sim uma condição genética. O paciente ele já tem predisposição. Uhum. Porém, é muito importante falar que algumas situações do meio vão desencadear a doença. Já ouviu falar do bisfenol? Sim, claro. Perfeito. O bisfenol ele é um produto químico que ele contém no plástico. Uhum. E todas as vezes que esse plástico for submetido a alta temperatura, ele libera o bisfenol. E o bisfenol ele predispõe a tumores de tireoide, causando o hipertireoidismo. Como isso se aplica para os gatos, por exemplo? Quando o tutor ele pega a caixinha de areia, a caixinha sanitária, que é de plástico, então ele coloca lá a areia sanitária e às vezes o gato vai usando essa areia e o tutor, para economizar, ele não quer jogar areia fora. Então ele tira os dejetos e coloca a caixinha no sol. Que colocando no sol, esquenta e sai o cheiro da urina. E aí junto o que que sai? O bisfenol. Bisfenol. Então o gato ele vai acabar inalando esse bisfenol, se ele tiver predisposição genética, ele vai desenvolver hipertiroidismo. Então esta é uma outra maneira da gente prevenir uma endocrinopatia. Então, no caso, se eu conseguir detectar que esse paciente carrega uma predisposição genética, eu posso fazer um manejo para evitar que essa doença ou essas síndromes, né, metabólicas elas apareçam ou demorem a aparecer. Isso seria Justamente. uma possibilidade. Sim, a gente já tem isso na medicina humana e isso já está chegando na medicina veterinária quando a gente fala de criadores, né? Existem criadores que quando eles vão vender um filhote, ele te dá um documento dizendo que aquele animal está livre de determinada doença genética. Então, como é que ele fez isso? Ele fez o mapeamento daquele gene, Uhum. daquele paciente, e vai descobrir quais são as doenças que esse paciente ele pode expressar. Tá? Então, se eu tenho um gene ali que vai expressar o hipertireoidismo, por exemplo, então eu já posso começar a melhorar o meu manejo de forma que essa doença não se expresse. Se eu tenho paciente que já tem predisposição, por exemplo, a diabetes, então eu posso fazer uma dieta mais pobre em carboidrato, por exemplo. Então, sim, essa é uma realidade. Infelizmente, ainda é um exame caro, nem todo mundo tem acesso, mas acho que quanto mais a gente começa a pedir e utilizar, mais barato isso vai ficando no decorrer do tempo. Então, pelo que você está me dizendo, seria uma aplicação fundamental, né, pensando em longevidade, né? Porque Perfeitamente. os animais, assim como nós, estamos com uma estimativa de vida muito maior. E quanto mais velho, maior a probabilidade de doenças de fundos genéticos. Perfeito. Eu acho que a evolução da medicina veterinária faz com que esses pacientes tenham uma longevidade maior. Em contrapartida, coisas que a gente não tinha visto Vai antes, passar a elas ter. começam a aparecer. A gata mais velha que eu atendi chamava-se Mônica, inclusive, Mônica, 23 anos. 23 anos. Então, acho que atender hoje um paciente com 23 anos é muito bacana, é muito legal, é muito Uma gratificante, né? responsabilidade enorme. Enorme. Ela, inclusive, era uma paciente minha de hipertiroidismo. Tá? Então, eu a acompanhei por volta de. Acho que ela tinha 19 anos quando ela veio para mim. E a gente fez tratamento e ela ainda viveu mais 4 anos. Então, isso comparado ao tempo de vida de um É gato, por muito, são exemplo, é quatro muito anos, é tempo. muito. Não, não, Então, obviamente. é um sucesso, né? E você, Ricardo, você estuda muito, se atualiza frequentemente, né?
é notório isso, o seu conhecimento. Você tem lido, visto alguma informação sobre alguma tecnologia que é aplicada fora do país, que você gostaria de estar utilizando aqui? Ou existe alguma tendência tecnológica para o futuro da endocrinologia veterinária? Você tem alguma Sim, notícia? sim, nós recentemente estamos lendo um artigo que dizia que a dosagem de cortisol, ela não precisaria ser mais medida através do exame de supressão à dose baixa de dexametasona, que a gente sabe que é um exame que, a depender da maneira de como ele é coletado, erros pré-analíticos, ele vai acabar te trazendo um falso negativo. Então, a gente vai conseguir dosar o nível de cortisol através de um simples exame de urina. Então, isso vai ser fantástico para a gente. É, é um exame muito mais simples e muito mais fácil do que a supressão de dose baixa de dexametasona, que o Uhum. tutor precisa se deslocar 2 vezes até o laboratório. Sim, Tá? E é um exame que você coletou a urina, você pode já enviar para processamento. Tá? Então, acho que isso torna a nossa vida muito mais fácil e muito mais tranquila. Então, isso é algo que eu gostaria muito que realmente estivesse disponível para a gente nos laboratórios o mais rápido possível, claro. né? E outras coisas aí que a gente anda pelas universidades, que a gente continua vendo aí, ainda não posso dizer, mas é o desenvolvimento de hipoglicemiantes orais, tá? Que a gente não tem isso na medicina veterinária. Então, o animal é diabético, automaticamente a gente trata com insulina. Uhum. Então, a gente não tem hipoglicemia antioral e testes estão sendo feitos se uma molécula foi desenvolvida. Então, a gente está na fase de testes agora, para entender se isso realmente vai ter efeito. Então, de repente, a gente vai num futuro próximo, não precisar, de repente, dar insulina num primeiro momento. A gente Maravilha. vai trabalhar com hipoglicemia Assim antioral, como acontece na medicina humana. assim como acontece na medicina humana. Então, isso vai ser fantástico, porque um dos motivos do quadro de cetoacidose diabética, que é a complicação do diabetes, é a manutenção incorreta da insulina. Porque o tutor ele precisa ser treinado de como usar a insulina. Então, a margem de erro é muito grande. Se ele erra, a diabetes complica, o animal entra em cetoacidose. Se eu puder substituir a insulina Uhum. por um hipoglicemia antioral, então você imagina o ganho que a gente vai ter nisso. Vai ser Certamente. muito mais fácil de administrar, vai melhorar muito a vida do paciente e vai melhorar muito a vida do tutor. Mas esses hipoglicemiantes orais que são utilizados na medicina humana, eles não têm efeito na parte veterinária? Sim. Ou são os mesmos e estão sendo estudados para validar a utilização? Na verdade, foi desenvolvida uma nova molécula que Tá? tem a utilização para o cão e para o gato. Tá? Então, Hum, isso ainda está em fase de estudos. A gente não sabe se isso vai ser possível realmente de fazer, tá? Mas eu acredito que a gente vai ter um efeito, um resultado bacana nisso, tá? Os hipoglicemiantes oral que a gente tem no mercado hoje, eles não têm efeito para cães e gatos. Então, por isso que a gente interessante. não usa, tá? E também não tem trabalhos que falam sobre eles, então eles acabaram não sendo utilizados. Então, Tá. sempre que a gente fala em diabetes, hoje na medicina veterinária, automaticamente eu falo de insulina. E você tem algum caso interessante, assim, nesse contexto? Você deve ter vários casos, né, Ricardo? Porque você está há muito tempo tratando dessas endocrinopatias. Tem algum marcante, assim, que você teve, que foi difícil diagnosticar? Eu acho É, que uma coisa legal da gente compartilhar, que a maioria dos tutores não sabe, porque diabetes no ser humano não tem cura. No gato, aliás, no cão também não. Mas o gato, ele pode fazer remissão diabética. Por quê? O gato, ele sempre tem diabetes tipo 2. O que que é a diabetes tipo 2? É a resistência insulínica. Então, o que que ocorre? O pâncreas do gato, ele produz insulina. Porém, a insulina, ela não consegue se conectar na célula uhum, para fazer com que a glicose entre e gere energia. Então, isso gera diabetes. E por que que essa glicose, essa insulina não se conecta na célula? Devido a fatores de resistência insulínica. Qual é o principal fator de resistência insulínica no gato? Obesidade. Então, o gato, quando ele é obeso, a obesidade é uma inflamação. uhum. E a inflamação vai liberar fatores mediadores da inflamação, como interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa. Acontece que essas duas coisas se conectam na célula no lugar onde a insulina deveria se conectar. E aí o que acontece? Eu tenho diabetes tipo 2.
Então, isso equivale a dizer que, em alguns casos, desde que diagnosticado de maneira precoce, a gente consegue fazer a remissão diabética do gato. E eu acho que diabetes é uma doença tão traiçoeira, tão complicada. Sim. Acho que, como muitas pessoas têm, parece que ela é um pouco banalizada. Ah, é somente uma diabetes. Mas diabetes é sério, tá? E leva pessoas à morte. E leva os nossos pacientes também. Então, você conseguir fazer com que o gato faça remissão diabética é sempre um ganho muito legal. E toda vez que a gente consegue isso, a comemoração é muito grande, minha e de toda a equipe. Porque eu livrei esse paciente de uma doença que é muito traiçoeira. E de que maneira a gente faz isso? Inicia o tratamento com insulinoterapia e simplesmente coloca esse gato em dieta. Um manejo não farmacológico. Justamente. Que é primordial para a remissão. A partir do momento que eu elimino a obesidade, eu elimino os fatores de resistência e a minha insulina volta a funcionar. Então, Maravilha. isso é, pra gente, fantástico, é muito gostoso, é um ganho gigantesco. Cada gato que a gente salva do diabetes é uma comemoração muito grande. Uma vitória enorme. Enorme, Enorme. enorme. Ricardo, e assim, você é professor, administrador, clínico, estudante, né? Porque você continua estudando constantemente e acho que não vai parar de estudar nunca. Nunca. E algo que eu noto que é diferenciado na tua formação é o seu poder de comunicação, né? Perfeito. É assim, tem muitos professores que são excelentes professores, mas não são bons pesquisadores, excelentes pesquisadores que não são bons professores, mas, na minha opinião, a comunicação é muito importante. E você dá aula, né, para várias pessoas durante muitos anos. Como que foi essa mudança sua em relação à comunicação e o que ela te traz de benefício com os alunos e o atendimento clínico? Porque lidar com o tutor precisa ter toda uma arte, né? Exatamente. Acho que a comunicação ela é um skill que todo mundo deveria ter em todas as áreas. Uhum. Nós sempre estamos tendo interações com as pessoas. E a gente interage através da comunicação. Não existe outra forma. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. Vamos fazer um seminário para vocês treinarem a comunicação. Todo mundo treme de medo e etc. Aí eu falo, gente, não tem como a gente fugir da comunicação. Então, vocês, como médicos veterinários, em algum momento, vocês vão dar uma entrevista. Sim. Alguma coisa aí vai acontecer. A gente teve surto de febre amarela recentemente, que é nos últimos 2 anos. Né? Então, pessoas matando macaco. Então, isso é legal, isso é bacana. Quem que vem esclarecer isso? O médico Médico veterinário. veterinário, Entendeu? claro. Então, você precisa estar preparado para dar uma entrevista, você precisa estar preparado para participar de um congresso, para participar de um seminário, né? Todas as suas avaliações finais no seu curso, eles vão ser através da comunicação, a apresentação de um TCC, de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado. Então, não tem como a gente fugir da comunicação. E sempre lembrar que, quando a gente vai para a parte do tutor, nós também somos agentes de educação. Então, a gente vai utilizar que skill, principalmente? Comunicação. Comunicação. Preciso sentar com esse tutor, entender as suas frustrações, os seus medos, ser empático, isso tudo é importante. Mas depois eu preciso passar para ele uma mensagem. E eu tenho que garantir que esse tutor vai entender essa mensagem, porque não sou eu que vou continuar o tratamento em casa. Então, se houver uma falha da comunicação, isso impacta diretamente no meu Um paciente. paciente. Então, eu preciso aprender a me comunicar. E eu acho que esse é um processo normal para todas as áreas. Tem um intermediário, né? Quando você fala de uma prática na medicina humana, é você e o paciente. Na medicina veterinária, não. O Justamente. tutor é o intermediário do sucesso terapêutico. E se Exato. ele não segue o seu planejamento farmacológico ou não farmacológico, a probabilidade de sucesso reduz consideravelmente. Exato. Porque o cachorro ele não coloca o relógio para despertar 2 horas da tarde para tomar a medicação. Quem faz isso é o Ô, tutor. doutor, ó, Então, ele precisa entender, né, o porquê que eu coloquei aquele horário, o porquê que é importante que seja naquele horário, que ele não pode atrasar, que ele não pode esquecer. Então, isso tudo eu faço através da comunicação. comunicação. Eu vejo que um tema que você usa muito é sustentabilidade na prática veterinária. Eu confesso que eu estou um pouco curioso para saber de você
como se emprega essa sustentabilidade na prática veterinária? Eu acho que tem dois lados que eu gosto muito. Um é bastante óbvio, que é a parte de manutenção dos dejetos. Então, isso é muito importante, você saber o que é um lixo infectante, o que não é um lixo infectante. Isso dentro do hospital tem que ser manejado de forma separada. Tá? A gente pode adquirir doenças quando a gente manuseia um lixo de forma incorreta. Tá? Então, a gente tem todas aquelas questões que a vigilância sanitária nos pede. Né? E é tão engraçado que às vezes eu vejo médicos veterinários que entendem que a vigilância sanitária é um inimigo. Não, Ao não é contrário. isso, é ao contrário. Então eles vêm trazendo normas pra gente que se a gente não empregar, a gente pode colocar nossa própria saúde em risco. Tá? Então isso tudo é sustentabilidade. De que maneira a gente vai separar o lixo, de que maneira a gente vai descartar o lixo, a gente precisa pensar na natureza Uhum. como um todo. E uma parte que é, para mim, muito sustentabilidade e que ninguém fala disso, é a utilização indiscriminada de antibióticos. Tá? Onde a gente está criando resistência bacteriana, fazendo com que a gente tenha superbactérias e daqui a pouco a gente não tem antibiótico para utilizar, nem na medicina humana e nem na medicina veterinária. Tá? Então isso é de extrema importância e uma questão de saúde pública que, na minha opinião, impacta em sustentabilidade também. Claro. Tá? Então, é preciso que você solicite exames, é preciso saber com o que você está lidando, para que quando você prescreva um antibiótico, você prescreva isso de forma correta. Isso é de extrema O importância. uso Tá? racional de medicamentos. Justamente. E por um outro lado, que haja também uma supervisão, uma fiscalização dos órgãos competentes. Porque se você for num pet shop na esquina, você compra um antibiótico sem receita. E isso de forma nenhuma é interessante para o planeta. Claro. Tá? Não é para animal, não é para o ser humano, é para todos nós e para o planeta. Então, você manusear o antibiótico de forma correta, para mim, isto é sustentabilidade. E que eu vejo uma prática que está aumentando muito é assim: você prescreve um antibiótico para o pet, aí lá uma amoxicilina com clavulanato. Aí o tutor ele tem uma tosse produtiva. Aí sabe o que ele faz? Ele vai lá e usa. Ah, tem aqui mais 5 comprimidos aqui, Que né? sobrou. Que sobrou, eu vou tomar, não preciso ir no médico. Porque da outra vez que eu fui, ele me prescreveu mesmo, então eu já tenho aqui, eu posso tomar esse antibiótico aqui. E é uma prática assim corriqueira. Eu vejo muitos amigos que são farmacêuticos, que eles têm esse relato, né? Então é muito de encontro que você está falando, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Então eu tenho em casa, eu serviu para mim, vai servir para o meu cachorro, vai servir para o meu Exato, gato. Eu não exato. preciso nem levar no veterinário. E aí o que acontece? Quando chega pra gente e não resolveu o problema, o quadro já se Já agravou gravou? e além de tudo eu criei uma resistência bacteriana. Então isso é muito importante da gente conversar, isso tem que ser falado. Sim, perfeito. Doutor Ricardo, a conversa tá boa, tá excelente. Podia ficar aqui falando com você horas e horas, horas. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para os médicos veterinários que desejam ingressar na prática de endocrinologia, ou para aqueles, de repente, que estão clinicando numa outra vertente, querem, olha, eu quero ingressar numa pós-graduação, eu quero ser um endocrinologista. Qual que é o principal conselho que você pode dar para eles, né? Porque você fala com muito amor da endocrinologia. Acredito que o principal conselho, primeiro, é o amor. Mas do ponto de vista de formação profissional, qual que é a mensagem que você deixaria para eles? Perfeito. Primeiro de tudo, como sempre, estudem. Estudem muito. O endocrinologista precisa saber fisiologia e bioquímica, que são duas coisas que muitos veterinários têm pavor, né? Então eu fico até chateado, né, quando eu falo, né? Você não gosta de fisiologia? Então tem direito, tem administração, tem publicidade. Qualquer área da saúde precisa da fisiologia, mas a endócrino é pura fisiologia. Então a primeira coisa, goste de fisiologia, goste de bioquímica, procure cursos. Eu acho que você começar fazendo cursos livres é muito mais interessante do que a princípio você já de cara ingressar numa pós. Porque o curso livre, ele vai ser um curso de uma semana que você pode experimentar. Será que é isso que realmente eu quero? Poxa, fiz um curso livre, me apaixonei por isso, muito legal, muito bacana, tem muita casuística, dá para você trabalhar com endocrinopata. E aí você sim vai procurar uma pós-graduação. É muito importante que Entendi. você procure, que você estude,
porque no âmbito de pós-graduação a gente realmente se aprofunda, tem aulas práticas e a gente começa a colocar a mão na massa realmente. E aí tá feita a transição. Tá bom, perfeito. E hoje, onde nós encontramos o Dr. Ricardo para levar os nossos queridos peludinhos para passar em consulta? Então eu vou deixar o meu telefone, o Tá bom. WhatsApp, tá? Podem mandar o WhatsApp. É 11 98365 6695, Uhum. tá? Então tem uma pessoa que cuida para mim e aí tem a minha agenda e consegue marcar as consultas. E também podem me seguir no Instagram, é ricardo.spoldari, tá? O arroba, né? Arroba ricardo.spoldari. Então lá no meu Instagram vocês vão ver muitos casos que eu compartilho, etc. E também conseguem fazer contato comigo de maneira rápida. Tá bom. Ricardo, gostaria de mais uma vez agradecer em nome do Laboratório Alckmin Pet a sua visita. É sempre bom conversar com você, aprender. Hoje eu saio mais educado no quesito de endocrinologia e mais uma vez te agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade, Kleber, e sempre que precisar, sempre é um prazer estar com você. Muito obrigado. Obrigado.